Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje iremos falar sobre gerenciamento de disco nos painéis de controle cPanel e DirectAdmin. Talvez você já tenha se deparado com a seguinte situação: sua hospedagem está com espaço quase no fim, mas você não sabe exatamente com o que está gastando tanto espaço ou o que poderia ali estar excluindo. No vídeo de hoje nós iremos mostrar como você pode localizar esse gerenciamento de disco, que é uma ferramenta que tanto o cPanel quanto o DirectAdmin oferece, o que você consegue saber, ou seja, o que essas ferramentas te entregam de informação e o que você deve saber. Quais são as informações prévias que você precisa ter conhecimento para que esse gerenciamento de disco seja apenas um complemento às informações necessárias de itens, arquivos, diretórios que estão ali ocupando espaço, talvez desnecessário, na sua hospedagem. Lembrando que nós temos um vídeo no nosso canal mostrando como você pode fazer acesso via SSH à sua hospedagem. Mostramos aqui como criar um par de chaves SSH e como fazer esse acesso utilizando alguns dos clientes FTP mais utilizados hoje em dia. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vou estar deixando o link na descrição para que você assista. Bora para o vídeo de hoje? No cPanel, para que você localize essa ferramenta de uso de disco ou gerenciamento do uso de disco, você precisa primeiro localizar o bloco arquivos. Dentro dele você vai ter a opção uso de disco. Você pode se valer também do filtro de busca, digitando aqui uso de disco, para ele aparecer essa opção. E aqui logo na página inicial você tem as estatísticas. Aqui em estatísticas eu consigo ver uso de disco geral, o uso de disco do PostgreSQL e do uso de disco do MySQL. As outras estatísticas não são referentes ao uso de disco, ou seja, de espaço, mas já de início eu consigo verificar aqui. Vamos então selecionar ou abrir a opção uso de disco. E de início já conseguimos ver um panorama de todos os diretórios que temos na nossa hospedagem. Então aqui podemos observar todos os diretórios em questão, e aqui eu sou informado que arquivos em subdiretórios ocultos eu tenho 183 megas. Nas outras pastas em questão, pasta teste, pasta etc, pasta logs, aqui tem os respectivos valores ou a quantidade de espaço utilizado em cada um deles. De arquivamento de e-mail, no momento eu não tenho nenhum, mas se tivesse, ia estar contido aqui o diretório de e-mails, o espaço utilizado e também o espaço utilizado por contas de e-mail. Logo abaixo você tem um total de espaço utilizado em mega e qual o limite dessa cota em questão que você ainda tem para utilizar. E um pouco mais abaixo você consegue ver esse espaço utilizado em uma outra visualização. Aqui você pode classificar os diretórios por nome ou por uso de disco, tendo do mais utilizado para o menos utilizado, e aqui você tem uma organização dos diretórios diferentes. Então, por exemplo, diretório trash, a lixeira. Dei um clique, aparece um outro diretório que está dentro do diretório trash. Dei mais um clique e assim por diante eu consigo ir vendo toda a estrutura dentro desses arquivos. E observe que eles são como links. Se eu clicar, por exemplo, aqui em trash, ele vai me levar para o gerenciador de arquivos que eu tenho aqui dentro. E aqui no gerenciador de arquivos, você também consegue verificar o quanto você está utilizando. Por exemplo, vamos voltar aqui para o diretório Home. Eu tenho aqui todos os meus diretórios em questão, quanto de espaço estão utilizando, tipo e assim por diante. Por exemplo, no meu diretório Mail, eu consigo verificar quanto de espaço cada um dos arquivos ou diretórios está utilizando e abrir os arquivos em questão. Caso eu identifique que algum ali não precisaria estar ali, eu posso apagá-los. E dentro do cPanel, do gerenciador de arquivos, se você quiser apagar a sua lixeira, aqui na parte superior você tem exibir lixeira. E aqui dentro você pode apagar os arquivos, caso não precise desses arquivos mais. Lembrando que lixeira costuma ocupar muito espaço, porque principalmente no cPanel, como não observamos ela nessa estrutura, é fácil de esquecer que ela existe. Mas ela existe, ocupa muito espaço, principalmente se a gente não tem costume de limpá-la. É importante estar dando uma verificada, ver se o que está aqui é necessário estar aqui, para que você consiga manter a sua hospedagem livre de lixo, de coisas desnecessárias, para aumentar o desempenho da mesma. Agora no DirectAdmin, você pode já de início, lá na sua tela inicial, ter algumas informações sobre o espaço em disco. Então, aqui espaço em disco,
nós temos 153 megas utilizados. Nesta conta eu não tenho limite de espaço, porque é uma conta que eu uso para exemplo mesmo. Mas, se tivesse, apareceria ao lado da quantidade utilizada. Consigo ver também quantos e-mails tenho, quantas contas FTP, bancos de dados e iNodes, que é a quantidade de arquivos em geral que eu tenho. Por exemplo, eu tenho 3.890 arquivos. É a quantidade de arquivos em geral. Todos os arquivos que compõem a minha hospedagem, seja os arquivos do site, seja arquivos de e-mail e assim por diante. E para que você acesse a ferramenta de métricas de uso de disco, você precisa vir em Sistemas e Arquivo e Estatísticas e Logs da conta. Lembrando que temos o filtro de navegação, que também pode ser utilizado, basta digitar o que você deseja. Clicando aqui, somos levados a essa página, onde nós temos 3 blocos de informações. O primeiro é relacionado ao domínio. Clicando em qualquer um dos domínios, nós temos informações sobre acesso a ele. Por exemplo, clicou aqui no domínio, você consegue observar um gráfico de acesso ao domínio em questão. Você consegue verificar quanto de espaço em disco esse domínio está utilizando. No caso, este está utilizando 21.38 megas. E aqui você consegue ter acesso aos logs de uso e de erro. E observe que ao lado do log de uso ou de erro, tem quanto de espaço este arquivo em questão está utilizando. Por exemplo, eu não tenho nenhum arquivo de log de erro. Observe que não tem nada. Se eu clicar, o arquivo está vazio. Mas logs de uso eu tenho. Se eu clicar, eu tenho uma série de informações referentes ao meu domínio. Consigo verificar por aqui. Em estatísticas de utilização, eu clico aqui e aqui eu tenho uma comparação ou então uma verificação de uso de disco um pouco mais detalhada. Por exemplo, aqui em espaço em disco, dei um clique, eu consigo fazer um update. O que esse update é? É para você atualizar essa contagem. Por quê? O DirectAdmin ele só faz esse update para verificar se o espaço em disco modificou ou não uma vez por dia. Então, se eu adicionar um arquivo aqui agora, provavelmente ele não vai contabilizar nesses 153 megas. Mas se eu clicar em Update, ele recarrega e se tivesse algum arquivo, ele ia estar aparecendo aqui agora para mim. Para mais detalhes do uso em disco, eu clico em Espaço em Disco e Detalhes. E aqui para mim só vai aparecer os arquivos que utilizam mais de 1 KB. Então, de 1 KB em diante. Observe que a opção Ocultar entradas que usam 0 KB está marcada. Se eu desmarcar, eu consigo verificar todas elas. E é importante estar verificando essas informações, pois aqui você consegue verificar que estão ali vazios, nada sendo utilizado, e avaliar se algo aqui pode ser apagado ou não. Aqui em cotas de sistema, também conseguimos verificar domínios adicionais e subdomínios e quanto de espaço em disco estão utilizando. E assim nós encerramos mais um vídeo no nosso canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se ainda não é inscrito do nosso canal, considere se inscrever. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha. E se souber de alguém que pode se beneficiar desse vídeo, não esqueça de compartilhá-lo. Muito obrigado e até a próxima.